Estão definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Vamos falar sobre cada confronto, dar favoritismo aqui em todos os confrontos, palpites e pitacos aqui no canal sobre o maior confronto, sobre Palmeiras e Flamengo, né? Bahia e Botafogo também um grande confronto. O duelo dos desesperados entre Corinthians e Grêmio, favoritismos aí escancarados de São Paulo e Atlético Mineiro. Então vamos falar sobre cada um dos confrontos. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, vamos começar com o primeiro confronto, que é o duelo mais equilibrado e o mais desesperado, com certeza, né? Dessas oitavas de final da Copa do Brasil, entre Grêmio e Corinthians, Corinthians e Grêmio. Aqui o mando vai ser do Grêmio no segundo jogo, né? O Corinthians abre o confronto na Neoquímica Arena e o Grêmio fecha no Sul. O Grêmio não vai fechar a sua casa, né? Porque a previsão de volta da Arena do Grêmio é só nas oitavas de final da Libertadores, o que seria uma semana depois do segundo jogo entre Grêmio e Corinthians, né? Pela Copa do Brasil. Então provavelmente o Grêmio não estará na sua casa. Aonde vai jogar ainda também não se sabe, né? Então é uma incógnita, uma coisa que pesa contra pro Grêmio e a favor pro Corinthians, né, que joga primeiro em casa, pode fazer um resultado bom. E no segundo tempo o Grêmio não vai estar diante dos seus domínios. E é um duelo muito equilibrado porque assim, os dois estão muito mal no Brasileirão, né? Ambos no Z4. Os dois planejavam e previam melhores coisas nesse ano, né? Apesar do Corinthians estar nas oitavas da Sula, o Grêmio estar nas oitavas da Libertadores, a situação no Brasileirão é que incomoda, principalmente essas duas equipes. O grande diferencial está no comando técnico, né? Renato Gaúcho já conhece a casa há muito tempo e como ninguém, e o Ramon Dias está chegando agora no Corinthians, isso pesa a favor do Grêmio, mas assim, comando técnico, Grêmio, elenco, acho parecido, fator casa, Corinthians, né? Porque apesar do segundo mano ser pro Grêmio, não vai ser na casa do Grêmio, então isso pesa contra o Grêmio a favor do Corinthians, então por estar tão equilibrado assim, eu acho que é 50-50. Sinceridade, eu gosto muito de dar palpite, dar pitaco, assim, escolher um lado, mas esse aqui tá bem difícil, cara. São dois times que estão no fundo do poço do Brasileirão e que almejam coisas melhores. O mata-mata pode melhorar ou piorar essas equipes. A gente só vai descobrir quando tiverem o primeiro e o segundo confrontos entre Grêmio e Corinthians. Para mim, bem parelho esse confronto aqui. O segundo mata-mata que a gente vai falar aqui é sobre São Paulo e Goiás. Aqui um favoritismo escancarado pro lado do São Paulino, né? Escancarado. Enfrenta o Goiás que está na Série B, no meio de tabela da Série B, e contra um São Paulo que tem muito elenco, tem um excelente técnico, né? Achou do Beldia, tá muito bem no Brasileirão, tá classificado na Libertadores também, tá nas oitavas agora da Copa do Brasil. E assim, seria um vexame o São Paulo não passar do Goiás, né? Toda a sinceridade possível e com todo respeito possível ao Goiás, que já eliminou uma equipe de Série A que foi o Cuiabá na fase passada da Copa do Brasil. Mas nesse confronto aqui o São Paulo é muito favorito, apesar da decisão ser em Goiás, né? Acho que o São Paulo é o grande favorito para esse confronto. Seria um vexame para mim o São Paulo não avançar às quartas de final da Libertadores. O que seria também um vexame o Atlético Mineiro não avançar às quartas de final da Libertadores, né? Porque enfrenta o CRB, outro time de Série B, né? Tá na 13ª colocação da Série B. E o Galo, assim como o São Paulo, tem mais tudo, né? Mais investimento, mais elenco, mais técnico. E tem a obrigação de passar, diferentemente do São Paulo, o Galo decide em casa, o que aumenta ainda mais a pressão, né? Contra o CRB. Então aqui para mim seria mais um vexame o Atlético Mineiro não passar pelo CRB. O quarto confronto que eu queria falar agora é sobre Juventude e Fluminense. Aqui, aí sim, um confronto bem mais equilibrado, né? Bem mais parelho, duas equipes de Série A. O Juventude está bem melhor na colocação do Brasileiro. O Fluminense é o lanterna do campeonato, mas tem muito mais elenco, né? Em questão de estabilidade em comissão técnica, os dois estão instáveis, né? Porque o Juventude perdeu o Roger Machado para o Inter e o Fluminense acabou de demitir o Diniz e contratar o Mano Menezes, né? Então, mudanças técnicas que atrapalham os dois times, né, nessa briga. Na hora do mata-mata para dois jogos, apesar do Juventude estar mais arrumado que o Fluminense, acho que o Fluminense vai prevalecer, tá? Para mim aqui é 60-40 a favor do Fluminense, por ter mais elenco, já tem casca dentro da Libertadores, inclusive é o atual campeão da Libertadores, né, mas já disputou fase de grupos, já se classificou para as oitavas, e o Fluminense decide em casa, né, no Maracanã, o primeiro jogo lá no Alfredo Jaconi, o segundo no Maracanã, então para mim o Fluminense é o favorito para esse confronto, mas uma margem bem pequena. Outro confronto equilibrado entre Atlético Paranaense e Bragantino, o Bragantino vai decidir em casa esse confronto.
O Atlético Paranaense está passando por uma mudança de comando técnico agora, né? O Cuca foi embora, eles contrataram um novo treinador. Pelo contrário, o Bragantino tem um trabalho muito mais longevo, né? Com Pedro Caixinha. Mas o que me incomoda no Bragantino, para mim, nesse confronto, apesar de decidir em casa e apesar de ter um trabalho mais longevo, me incomoda a ambição do Red Bull Bragantino. Aonde eles querem chegar, né? Quais são as metas deles anuais? Me incomoda porque parece ser um time pouco ambicioso pelo tanto de investimento que tem, pelo técnico que tem, por alguns jogadores que tem, né? Acho que pode almejar mais. E o Atlético Paranaense, muito pelo contrário, né? Vem sendo um dos principais clubes do Brasil há alguns anos. Tem um excelente elenco, melhor do que o Bragantino. E para mim é o favorito, mesmo decidindo fora, nesse confronto para mim por 60-40 a favor do Atlético Paranaense. Outro confronto equilibradíssimo, Vasco e Atlético Goianiense. O Vasco decide em casa esse confronto. Eu acho que é equilibrado, mas tem também um favoritismo claro do Vasco aqui, né? O Atlético Goianiense é o 19º no campeonato, né? Tá muito mal. O Vasco tá no meio de tabela do Brasileirão. Tem agora os reforços de meio de temporada, como o Felipe Coutinho, né? Que assim, vai chegar para somar assim de uma maneira absurda com o elenco do Vasco. E acho que isso vai dar um peso maior também para esse jogo contra o Atlético Goianiense. O Vasco decide em casa. Eliminou o Fortaleza na última fase, né? Um time que a gente sempre imagina que vai longe nas competições do Fortaleza. Foi eliminado pelo Vasco no último mata-mata da Copa do Brasil, porém o Vasco sofreu com Água Santa, né? Passou nos pênaltis apenas. Só que era outro momento, outro elenco, sem as chegadas, né? Sem o Paiva também no comando. Então eu acho o Vasco favorito para esse confronto, 65-35 a favor do Vasco da Gama. O sétimo confronto e o segundo melhor confronto para mim dessas oitavas de final da Copa do Brasil que eu queria falar, sobre Bahia e Botafogo, né? Que confronto bom, né? Duas equipes que estão investindo muito e investindo certo. Duas equipes que têm dois técnicos bons. E duas equipes que jogam bom futebol, né? Jogam pra frente. Tem propostas de jogo ofensivas, apesar do Botafogo ser bom contra-atacando, mas é um contra-ataque que produz muitas chances, né? E que é muito bem armado. Então é um time que são times, né? Que geram bons jogos. Tanto o Bahia quanto o Botafogo vão pro jogo assim dispostos a realmente jogar. E assim, vamos ver quem é melhor, mas no bom futebol, no jogo aberto, naquele jogo que a gente gosta de ver, acho que vão ser dois muito bons confrontos entre Bahia e Botafogo. Acho o Botafogo favorito, 60-40, para mim, na minha visão. Acho que tá mais pronto, tem mais jogadores, tem mais elenco, né? E tem mais casca também dentro do ano. Já tá na Libertadores, nas oitavas de Libertadores, vai enfrentar o Palmeiras. No Brasileirão, é o líder do Brasileirão, né? Então, assim, demonstra mais casca e tem mais jogadores a seu favor, mas enfrenta um bom Bahia. Por isso, esse 40% pro Bahia, né? Porque para mim é merecido pelo futebol que joga e por o projeto estar dando certo tão rápido, né? Quanto a gente esperava. Então, para mim, o Botafogo é favorito, mais 60-40. Promessa de dois excelentes jogos na Copa do Brasil. E o principal confronto das oitavas da Copa do Brasil é entre Palmeiras e Flamengo, né? Sem dúvida nenhuma, o Palmeiras decide em casa esse confronto. São as duas maiores forças do futebol brasileiro há alguns anos e da América do Sul também, da América no geral também, né? O Palmeiras com a estabilidade na comissão técnica e títulos, o Flamengo com a instabilidade na comissão técnica e também títulos, né? Porque sempre teve um elenco estrelado de jogadores que decidiram independente do técnico que passe. O Abel Ferreira tem a seu favor a chegada do Felipe Anderson, depois de perder o Endrick, né? E também a ascensão do Estevão, que é um moleque, uma joia brasileira, que assim, tem promessa que em jogos grandes como esse tem de aparecer e tem de querer muito aparecer. O Estevão é um ponto a favor aí pro lado de Abel Ferreira e companhia. Pelo lado do Flamengo, o Tite vive finalmente uma estabilidade no comando técnico do Flamengo, né? Que começou meio assim, até ganhou o Carioca, mas não estava convencendo e perdeu jogadores para a Copa América, conseguiu pontos importantes mesmo sem jogadores e agora vai ter a volta desses jogadores como Arrascaeta, De La Cruz, né? São jogadores titulares do Flamengo que vão voltar e vão estar à disposição para esse confronto. O favoritismo aqui é muito difícil, tá? O favoritismo aqui é muito difícil. Eu dou o favoritismo aqui pro Palmeiras. 60-40 a favor do Palmeiras. Por ser um elenco que está mais tempo junto, um técnico que está mais tempo junto e que nos mata-mata sempre se provou assim quase imbatível, né? O Palmeiras de Abel Ferreira em mata-matas, assim, para você eliminar o Palmeiras é sempre uma missão muito, 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 muito complicada e essa vai ser a missão de Tite e companhia. Tem potencial para eliminar? Tem. Pode fazer um excelente jogo no Maracanã e segurar um bom resultado no Allianz Parque,
mas o Palmeiras também decidindo em casa, para mim, favorece o Palmeiras de Abel Ferreira, para mim é o favorito nesse confronto. Mas quero saber a sua opinião sobre todos os confrontos, quem são os favoritos, né, dos times que eu falei, se você discorda com meus pitacos e palpites, deixe aí nos comentários, também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo.